Deixa eu começar com uma pergunta direta. Se um desenvolvedor do seu time abrir o ChatGPT agora e colar 300 linhas do código-fonte do produto da empresa e pedir para a IA otimizar, o seu SOC vai detectar isso? Se a resposta for não sei, ou provavelmente não, você não está sozinho. A grande maioria dos SOCs que operam hoje foram projetados para um mundo diferente desse que nós vivemos hoje. Um mundo onde o risco vinha de fora para dentro. Malware chegando por e-mail, exploit batendo em porta aberta, atacante tentando atravessar o perímetro. E o SOC foi muito bem construído para isso. Assinatura de ameaça, regra de correlação, IP bloqueado. Só que o mundo não é mais o mesmo. Esse mundo mudou. Em 2025 e 2026, o risco mais silencioso dentro das empresas não está vindo de fora para dentro. Está vindo de dentro. Está vindo de um time que quer ser produtivo, que quer usar as melhores ferramentas, que aprendeu que IA resolve em segundos o que antes levava horas. E o que sem saber ou sem importar com o risco, está jogando dados sensíveis da empresa em ferramentas que não passaram por nenhuma avaliação de segurança. Isso tem um nome. Isso chama-se Shadow AI. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas, tá? Primeiro, o que é de verdade Shadow AI e por que ele é diferente de tudo que o SOC aprendeu a combater. Segundo, a arquitetura de um NG-SOC com IA que consegue enxergar esse comportamento onde um SOC tradicional é completamente cego. E o terceiro, um caso prático, passo a passo, mostrando como a detecção e a resposta acontece na realidade desse SOC. Bom, antes de entrar na arquitetura, eu quero ter certeza que a gente está falando a mesma coisa aqui, tá? Porque Shadow AI é um termo que já está virando jargão de slide de vendedor. Todo mundo fala, pouca gente explica com precisão o que é e o que não é. Então vamos ser direto. Shadow AI é o uso de ferramenta de inteligência artificial dentro de uma organização sem nenhuma aprovação, sem avaliação de risco, sem política e sem visibilidade do time de segurança. Mas ele tem uma característica que torna muito perigoso do que o Shadow IT clássico que a gente conhece. Shadow IT, no sentido tradicional, é alguém contratando um SaaS sem passar pela TI. É um Dropbox pessoal, um servidor na AWS fora do controle. O problema ali é de governança, de visibilidade, de conformidade. Mas o dado muitas vezes ainda fica dentro de um sistema controlado, mesmo no Shadow IT. Já no Shadow AI, o dado sai desse controle. Né? O funcionário não está só usando uma ferramenta não aprovada, ele está pegando informações sensíveis do ambiente interno da empresa e enviando para um modelo de linguagem externo. Código-fonte proprietário, dados de clientes, contratos confidenciais, estratégia de produtos, informações financeiras, dados de saúde, dados jurídicos, dados pessoais, muitas informações importantes, tudo isso vai como texto para um modelo de IA que está rodando numa infraestrutura de terceiros. E o funcionário não está fazendo isso com má intenção, ele quer ser produtivo, ele está tentando entregar o melhor para a empresa, ele quer resolver o problema mais rápido, ele não foi educado sobre o risco que aquilo representa. É aqui que Shadow AI se torna um desafio de operação de segurança, não só de política. Porque proibir não vai resolver. Educar ajuda, mas não é o suficiente. Monitorar e correlacionar comportamento é o que fecha todo esse ciclo. E tem mais uma camada que complica toda essa história. As ferramentas de IA estão em todo lugar, garantindo produtividade. As empresas estão incentivando os seus colaboradores a utilizar essas ferramentas de IA. E não é só o ChatGPT lá no browser. É o Copilot integrado no Microsoft 365. É a IA embutida no Notion, no Slack, no Figma, no GitHub. IA está em todo lugar, todas as plataformas utilizando para aumentar a produtividade. Pode até ser aquela extensão de IA instalada no VS Code, é o plugin da IA lá no Excel. Cada uma dessas ferramentas depende de um plano contratado e da configuração. Pode ou não estar enviando dado para fora de condições seguras da empresa. E o time de segurança, na maioria das empresas, não tem inventário dessas ferramentas. Não sabe o que está instalado na máquina do usuário, o que está sendo utilizado. Nem sabe por onde esses dados estão indo. Esse é o tamanho do problema que a gente enfrenta hoje quando a gente fala de cibersegurança atrelado ao Shadow AI. Agora vamos entrar na parte técnica e que particularmente é bem interessante aqui. Né? Por que detectar Shadow AI é genuinamente difícil? Não é falta de atenção do SOC, não é preguiça da equipe de segurança, muito menos habilidade dos analistas de cibersegurança. É um problema de arquitetura, é um fundamento técnico. Né? Aquela arquitetura antiga, lá de trás, não estava preparado para esse ambiente atual. Né? E ele tem 3 pilares principais que eu vou trazer aqui nesse vídeo. O obstáculo número 1 desse pilar principal é o tráfego que é criptografado para domínios legítimos. Né? Então é um tráfego que é seguro indo para um domínio que é legítimo. Quando um desenvolvedor abre o ChatGPT no navegador e cola o código que ele está desenvolvendo, o código da empresa, e que o tráfego parece para um firewall convencional, é uma conexão HTTPS para o chat.openai.com. Domínio válido, certificado válido, porta 443, tráfego normal para o firewall. Um domínio válido, o tráfego passa. Não tem nada que dispare uma assinatura de ameaça. Não tem um IP de comando e controle, não tem um padrão de malware ali. Né? O firewall deixa passar porque é exatamente o tipo de tráfego que ele foi configurado para deixar passar. É o comportamento normal do firewall. Né? O outro pilar, né, o obstáculo número 2 da equipe de segurança, é a unidade de exfiltração, ou seja, o dado que está saindo é texto. Né? Um DLP tradicional foi construído para detectar padrões específicos. Número do cartão de crédito, CPF, número de conta bancária, padrões bem definidos por expressões regulares.
né? Nesse caso é um texto puro, é um código, fonte, proprietário, não tem um padrão fixo que o DLP consiga detectar e bloquear. A estratégia de produto escrita na linguagem natural não tem uma assinatura. Texto de um contrato confidencial parece texto normal para uma regra de DLP genérica. Ao menos que você tenha uma classificação de dados muito bem implementada, e que, convenhamos, pouquíssimas empresas têm, o DLP tradicional não vai barrar o que realmente importa, porque é um texto corrido. Né? O obstáculo número 3 é o comportamento parece normal. Esse é o mais complicado. O usuário está na hora dele de trabalho, ele vai lá, abre o notebook corporativo, loga na rede corporativa, acessa o site que muitas empresas não bloqueiam, fazendo uma atividade que parece produtiva, até incentivada pela empresa, né? Utilizar as aplicações de inteligência artificial para otimizar o seu trabalho. Não é um atacante externo tentando escalar privilégios, não é uma movimentação lateral suspeita, não é a execução de um payload malicioso vindo de um phishing. É um ser humano usando uma ferramenta de IA para trabalhar da forma mais produtiva possível. Aí é que está. Um CIEM tradicional, baseado em regras estáticas, não tem como criar uma regra que diga alerta quando o usuário copiar um texto sensível e colar no chat GPT. Porque as partes desse comportamento, de forma isoladas, são completamente normais. E é exatamente por isso que a resposta para a Shadow AI não pode ser uma regra de sim clássica. A resposta tem que ser um modelo baseado em comportamento, correlação de contexto, análise de uma sequência de eventos. Ou seja, é uma operação muito mais complexa do que simplesmente bater numa regra e falar bloqueia ou não bloqueia. Em outras palavras, inteligência artificial aplicada na operação de um SOC. Não por modismo, não porque vende, simplesmente porque é preciso. É uma necessidade técnica. Bom, diante de tudo isso, diante de todo esse contexto, a gente vai direto agora para o coração, né, desse vídeo, desse conteúdo aqui. Como um NGSOC com IA se organiza para ter visibilidade e resposta sobre o Shadow AI. Eu vou dividir em 3 camadas para a gente poder ter uma visão bem legal sobre isso. São sensores, correlação e resposta. Na camada 1, sensores certos para o problema certo. Você precisa ter coleta nos pontos que fazem sentido para o Shadow AI. O primeiro e mais importante é o que está lá no endpoint, o que está bem próximo do usuário, o nosso conhecido EDR, XDR, nos endpoints, fazendo o trabalho dele. É o agente de EDR que vê o comportamento do sistema operacional em tempo real, vê qual processo está rodando, vê quais arquivos estão sendo acessados, vê qual processo está fazendo conexão de rede, vê grandes operações de cópia de texto no clipboard, dependendo do agente. Se o VS Code abre um arquivo de código, por exemplo, e logo depois o Chrome se conecta com o ChatGPT com volume de dados acima da linha de base do usuário, o EDR registra os 2 eventos. E o segundo ponto de coleta é o proxy ou o gateway web, que é quando o dado vai sair desse endpoint. Mesmo sem o conteúdo criptografado, o proxy registra qual usuário, qual o domínio, qual o horário, qual o volume de dados enviado, qual é a frequência que esses dados estão sendo enviados. Esses metadados de tráfego são extremamente ricos para uma análise comportamental. E o terceiro ponto que eu vou trazer aqui é o CASB. Quando disponível, de preferência disponível, ele fecha todo esse ciclo, né? O CASB é uma ferramenta SaaS que, usado no ambiente corporativo, ele pode ter visibilidade muito mais profunda dos dados que vão para um sistema em nuvem no ambiente SaaS, incluindo análise de conteúdo em alguns dos casos. E tem um quarto ponto, né? Além do EDR, do firewall, né? Do proxy web, o CASB, tem um outro ponto aqui que muita gente esquece, que é os logs de autenticação e de acesso a repositórios internos. No AD, no Azure AD, no Git, no SharePoint, sistemas de arquivo. Saber que o usuário acessou um arquivo específico antes de fazer uma requisição suspeita para uma IA é parte fundamental da narrativa dessa correlação, né? A camada 2 dessa proteção é a plataforma de correlação com o IA. Aqui é o diferencial real do NGSOC. Não é um CIEM com mais regra. Veja que isso não vai resolver. É uma plataforma que usa modelos de comportamento para entender o que é normal e o que é anômalo para cada usuário, cada time, cada ativo. Esse modelo, ele aprende com uma linha base de comportamento, né? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. O desenvolvedor X normalmente acessa o repositório às 9 da manhã, faz commit às 11, às 15, acessa o Slack e o Google Meet, raramente faz um upload de mais de 50k para qualquer destino externo. Quando ele acessa o repositório às 14, copia um grande volume de dados e em seguida manda 500k para o chat com. Isso foge dessa linha de base, nessas 3 dimensões que a gente comentou. Volume, tempo, sequência. O modelo de IA classifica esse conjunto de desvios como um evento de alto risco. Não é só um desvio baseline individual. O modelo também compara com um comportamento do time, daquele time de desenvolvedores que raramente tem aquele comportamento. Se nenhum outro desenvolvedor tem o padrão de fazer um upload de dados para ferramentas de IA específica fora do padrão corporativo naquele volume de dados, isso é mais do que um sinal de alerta. Isso é um risco. Além dessa análise de comportamento, a plataforma também pode usar NLP, processamento de linguagem natural, nos pontos onde o conteúdo é legível. Vou dar um exemplo. Um proxy com inspection ativo, onde o certificado corporativo é instalado nos endpoints e permite descriptografar esses dados.
Em logs de plataforma corporativas com integração de API, em análise de texto de tickets internos, e-mails corporativos, arquivos compartilhados, esses textos podem ser identificados. Então, o modelo NLP pode classificar se o conteúdo trafegado contém código-fonte, texto de contratos, dados pessoais, linguagem de documentos financeiros sensíveis e cruzar essa classificação com o destino da requisição, para onde esses dados estão sendo enviados. Terceira camada de proteção entra a orquestração de resposta. O NGSOC com IA tem playbooks automatizados que são disparados conforme o nível de risco do evento classificado. Vou dar alguns exemplos aqui. Então vamos pegar para risco de nível médio, né, quando esse comportamento acontecer. O sistema de SOC pode registrar o evento detalhado para a auditoria, enviar um alerta para o analista que está de plantão lá do SOC, notificar o gestor daquele usuário com um resumo em uma linguagem clara. Já para um risco alto, além do alerta de notificação, já pode acionar o EDR para colocar aquele endpoint num modo forçado de monitoramento, bloquear o acesso daquele endpoint na rede. Legal? Além de abrir um ticket de incidente com todos esses metadados coletados, usuário, dispositivo, arquivos que ele está tentando acessar, para qual destino, volume, horário, enfim, uma série de informações para ser investigado posteriormente. Já para alertas de nível crítico, onde há fortes evidências de vazamento intencional ou acesso a dados de altíssima criticidade, isolamento controlado do endpoint, acionamento imediato do analista sênior, preservação de evidências forense antes de qualquer ação do usuário. Tudo isso com política configurável, porque para cada empresa tem um apetite ali de risco diferente. Então aqui são alguns exemplos que podem ser feitos. Cada setor tem uma regulação diferente, o SOC precisa entender o nível certo, sem ser invasivo demais, nem permissivo demais. Shadow AI aparece em vários cenários dentro de uma empresa, não só nesses exemplos que eu comentei de um desenvolvedor colando um código-fonte. Existem outros aspectos porque todos os departamentos estão utilizando. Então eu quero mostrar 3 casos de nuances diferentes aonde um SOC pode atuar com inteligência artificial para pegar esse tipo de incidente. Então vamos analisar o cenário 1. Vamos analisar num departamento financeiro. Imaginamos um analista financeiro com uma planilha de M&A, por exemplo. Uma empresa está avaliando uma aquisição estratégica. O time financeiro está trabalhando no modelo de valuation com dados confidenciais. Um analista financeiro sênior, sentindo a pressão daquele prazo, resolve exportar essa planilha para um arquivo CSV, fazer o upload para uma ferramenta de IA para fazer a análise dos dados. Aqui o padrão é dado estruturado. O arquivo sai do ambiente controlado em formato aberto, ferramenta usada para ser uma plataforma de análise de dados com IA, tipo um chat GPT com análise de arquivo. Tá? O NGSOC precisa correlacionar acesso ao arquivo confidencial em SharePoint ou driver compartilhado. Download e exportação local, upload de arquivo para a ferramenta externa não aprovada. Isso caracteriza um vazamento de informação, no caso, as informações desse M&A. Potencialmente uma violação regulatória grave, dependendo do setor. Veja que a gente aplica essa mesma regra para o departamento financeiro. Agora vamos analisar um departamento de RH, os dados pessoais dos colaboradores. Uma pessoa do RH está usando uma ferramenta de IA para redigir e-mails de feedback de performance para o time. Para personalizar melhor, ela cola em um prompt informações de avaliação dos colaboradores, incluindo nome, cargo, histórico de incidentes disciplinares. Aqui tem um problema direto com o LGPD. Dados pessoais de trabalhadores sendo enviados para um modelo externo, sem base legal, sem o DPO ficar sabendo, sem políticas de retenção. O SOC não vai detectar isso como um malware, mas o NGSOC com classificação de dados e correlação comportamental pode identificar acesso ao sistema do RH, exportação de dados de colaboradores, envio para a ferramenta de IA não homologada. E aí sim acionar o DPO antes que o regulador descubra e tome outro caminho. Legal? Vamos pegar um outro ambiente dentro da empresa. Cenário 3, um engenheiro de produto e roadmap estratégico. Né? Um gerente de produto está preparando a apresentação de roadmap para o conselho da empresa. Ele usa a IA para refinar o texto, melhorar a clareza, adaptar para aquele público que ele vai fazer a apresentação. Para contextualizar bem o prompt, ele cola slides inteiros com estratégia de produto, novos mercados, parcerias confidenciais, dados de lançamento. Esse é um caso de vazamento de propriedade intelectual estratégica. Não tem CPF, não tem código, não tem dado financeiro regulado, mas tem o plano competitivo da empresa. Ferramentas de DLP tradicionais simplesmente não tem como classificar isso sem um contexto muito rico, sem padrões para poder identificar. Nesses 3 cenários adicionais, o que muda é o tipo de dado, o tipo de usuário e o tipo de ferramenta. O que não muda é a estrutura de detecção. A estrutura de detecção ela é a mesma. Correlação de acesso a dado sensível, comportamento de exportação ou cópia e envio para a ferramenta de IA externa. Veja, é o mesmo comportamento em setores diferentes. E é por isso que a resposta para a Shadow AI não é uma ferramenta específica, é uma capacidade integrada dentro do SOC. Uma capacidade que une visibilidade, correlação inteligente e resposta orquestrada. Shadow AI não é uma ameaça futura, está acontecendo agora dentro das empresas, em tempo real, em múltiplas áreas, com múltiplos tipos de dados sensíveis. E o SOC que foi construído para o mundo de 2015 não foi desenhado para enxergar isso que estamos vivendo hoje. O NGSOC com o IA não é uma versão mais cara do mesmo produto, é uma mudança de paradigma na forma como a operação de segurança funciona agora. Ele vai da assinatura de ameaça para um modelo de comportamento.
Ele vai da regra que antes era estática para a correlação dinâmica. Do alerta isolado para uma narrativa de incidente completa agora. Da reação para antecipação, que de fato a cibersegurança deve agir. E o Shadow AI é um dos casos de uso mais concretos que eu conheço para justificar essa transição para o NGSOC. Porque ele exige exatamente o que o SOC tradicional não tem: contexto, correlação de múltiplas fontes e compreensão semântica do comportamento do usuário. Se você olhou para os cenários que eu acabei de mostrar aqui, hoje, e pensou, eu não tenho como detectar isso com o que eu tenho agora em mãos. Essa é, sim, uma conclusão honesta. E é o ponto de partida certo. Porque a próxima pergunta é, o que eu precisaria para mudar e ter essa capacidade no meu ambiente hoje, poder detectar esse tipo de comportamento? É exatamente essa conversa que eu, juntamente com todo o time do Security One, fazemos com as empresas todos os dias. O Security One opera um SOC onde a IA está no centro da operação. Não como um módulo extra, mas como um motor central que detecta, correlaciona e responde. É um AI-Driven Platform, incluindo casos como Shadow AI, comportamento anômalo de usuário, vazamento de dados sensíveis e os outros vetores que os SOCs tradicionais ainda não estão enxergando e não conseguem entregar. Se você quer entender como isso funcionaria para a realidade da sua empresa, com os seus ativos e os seus times e os seus sistemas, comenta aqui embaixo NGSOC, ou pode mandar uma mensagem direta também. A gente faz uma conversa técnica sem compromisso e você sai com pelo menos um diagnóstico claro do seu SOC atual e como poderia proceder e ver esse comportamento funcionando dentro da sua empresa. Se você acha que esse tipo de conteúdo é pertinente, deixa também um like, comenta o que você achou, compartilha com mais pessoas para disseminar esse conteúdo e considere se tornar membro do canal da HackOne. Dessa forma você recebe benefícios exclusivos e nos apoia a continuar trazendo mais vídeos como esse aqui que você acabou de assistir. Muito obrigado e até a próxima.